como os sindicatos interferem nas escalas de trabalho? Bom, é importante a gente começar explicando primeiro o que é sindicato, né? Então, traduzindo, né? O sindicato é uma associação permanente entre as partes, normalmente é entre os empregadores e os empregados. Então, o sindicato das empresas, né, dos empregadores, ele é também conhecido como sindicato patronal, e o sindicato dos trabalhadores, ele também vai de acordo com as categorias. Então, tem os sindicatos dos metalúrgicos, os sindicatos dos médicos, os sindicatos dos trabalhadores em saúde, os trabalhadores em hotelaria e por aí vai. Então, o objetivo de um sindicato é poder defender os interesses dessas categorias, né, sejam dos patrões e dos trabalhadores, e além de defender esses interesses, estabelecer o diálogo entre essas partes, né, para poder fazer as negociações daquilo que é importante para cada parte. Então, essas negociações elas podem ser feitas dentro de um próprio sindicato, e aí a gente chama de convenção coletiva, né, que seriam aquelas leis, aquelas regras que vão reger aquela categoria. Então, esse é a convenção coletiva, e os acordos coletivos são as regras estabelecidas, né, a partir dos diálogos entre esses dois lados dos sindicatos, né, esses dois lados da força de trabalho, que seriam entre os empregadores e os empregados. Então, a partir daí, né, a partir dessas negociações, né, então quando se começa a estabelecer os diálogos, né, as conversações, a gente chama de negociação, né? Essas são as negociações coletivas. E a partir daí que pode-se chegar a vários interesses, por exemplo, de hora extra, de escalas de trabalho, de benefícios para os trabalhadores, entre outros. Então, as escalas, normalmente, elas são estabelecidas por meio dos sindicatos, né? Então, as escalas de 12 por 36, 5 por 1, e entre outras escalas que possam ser criadas para benefício tanto do trabalho, né? E aí, para poder atender a necessidade de um trabalho específico, né? E aí vendo o lado do empregador, quanto também atender as necessidades do trabalhador, inclusive em face à sua saúde, né? Aquilo que a gente vai poder estabelecer como saudável para que aquela pessoa continue trabalhando e sendo produtiva, mas mantendo a sua saúde. E como que a gente faz para descobrir qual sindicato a gente pertence? No caso de quem trabalha em empresa, pode, por exemplo, perguntar para o RH, ele vai saber informar qual que é o sindicato, né? Ou então pesquisar na internet. E na pesquisa na internet, como que se faz? Tem duas formas. A gente pode pesquisar pelo sindicato preponderante, que é o sindicato da empresa. Então, normalmente, quem está em uma empresa vai acabar aderindo a um sindicato que tem preponderantemente maior atuação naquela empresa, naquele ramo. Exemplo, um médico que trabalha numa empresa metalúrgica, como médico do trabalho, por exemplo. Então, ele não vai estar afiliado a um sindicato dos médicos, mas sim ao sindicato dos metalúrgicos, tá? E também, se uma pessoa não trabalha em empresa, é um autônomo, ele pode pesquisar também por sua categoria. Por exemplo, um jornalista, se ele trabalha como autônomo, ele vai estar afiliado, ele vai estar ligado ao sindicato dos jornalistas. E se fosse o caso dele estar trabalhando numa empresa, como por exemplo uma empresa metalúrgica, ele não seria filiado ao sindicato dos jornalistas, mas sim à empresa, a esse sindicato dessa empresa de metalurgia.